noite. Domínio Público, seu programa de entrevistas está de volta. Todas as sextas-feiras você confere aqui assuntos da atualidade, a política e a economia através de entrevistas com convidados muito especiais. Hoje nós vamos conversar com o Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul e professor Lênio Streck, que irá falar sobre a Constituição e democracia. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. Lênio Streck possui mestrado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Direito pela mesma universidade e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Além de Procurador de Justiça do Estado, é professor titular da Unicinos, colaborador da Universidade de Estácio de Sá e professor visitante da Universidade de Coimbra. Atua também como presidente de honra do Instituto de Hermenêutica Jurídica. É membro da Comissão Permanente de Direito Constitucional do Instituto dos Advogados Brasileiros e autor de diversas obras. Boa noite, professor Lênio Streck. Boa noite, Jair. Boa noite, telespectadores. A Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, é uma referência, é um marco, né, de avanço de direitos, de acesso à justiça e principalmente também da ética, mas muitas vezes palco de disputas, de crítica na sociedade com relação a esses avanços. Que balanço é possível fazer desses avanços, da questão do acesso à justiça e principalmente da questão ética? Bom, o direito do Estado Democrático de Direito, dentro dessa discussão que se faz sobre a Constituição mais democrática que o Brasil já teve, que é essa nossa, a Constituição Cidadã, esse é um direito novo, é um direito novado. Trata-se de uma questão que se pode dizer assim paradigmática. Antes do segundo pós-guerra, da década de 40 para cá, que se tem um novo direito. É um direito que coloca dentro, traz para si os conflitos da sociedade. Então, aquilo que era um território inóspito das relações privadas acaba sendo trazido para dentro do direito. E aquilo que estava sempre fora do direito, que era a ética, a moral, é trazido para dentro da esfera pública, a discussão democrática do direito. O direito, então, adquire um alto grau de autonomia. E as pessoas têm que entender que, quando se discute direito hoje, está se discutindo um novo direito. E esse direito, portanto, já traz para dentro dele as discussões. Então, é impossível hoje alguém dizer, embora se diga muito por aí, se esse ato é imoral, esse ato é legal, mas ele é legal, mas é imoral. Então, no Estado Democrático de Direito, esta imoralidade, ela vem traduzida dentro de princípios jurídicos. E, portanto, esta é uma questão deontológica, ela está anterior, portanto, já não dá mais para fazer isso. Separar o ilegal Separar o ilegal do imoral. As autoridades muitas vezes se escondem atrás de atos. Ah, mas o meu ato é absolutamente ilegal. Pode até não ser ilegal, pode até não ser moral ou ser aético, mas ele é legal. Lê do engano. Esse é um problema crucial na discussão hoje de um direito democrático e que traz para dentro dele essas grandes questões que antes eram deixadas de fora. Professor Lênio Streck, nós temos hoje, sem dúvida, uma crença, né, da população, muitas vezes, no direito, as pessoas acreditam, né, isso é um avanço também, a própria Constituição deu esse arcabouço. Mas, diante também da descrença na política, há uma crescente judicialização, né, dos temas, dos conflitos. Isso não pode comprometer a própria democracia na medida que há essa judicialização excessiva? Claro. Essa é uma discussão que teria que estar muito mais na ordem do dia hoje. Paradoxalmente, quanto mais se desgasta a política, penso que mais nós deveríamos fazer política. Nós hoje estamos judicializando tudo. Problema dos índios, corre ao judiciário. Problema das uniões homossexuais, corre ao judiciário. Problema de remédio, corre ao judiciário. Claro, o Poder Executivo com dificuldades, nem vamos falar dos problemas de uma federação que traz vícios históricos, nós temos que discutir isso, o problema dos municípios que acabam recebendo, às vezes, migalhas, tem problemas, ok, mas isso não significa que esses problemas todos vão ser resolvidos no campo da judicialização. Temos que, é muito importante que no limite, na falta, por exemplo, na questão da saúde, educação, na falta de políticas públicas, haja esse espaço residual, subsidiário. Mas o espaço subsidiário não é um espaço de substituição. Você não substitui o prefeito, você não substitui o governador pelo judiciário.
Há um espaço de eleição. Eu saio no dia 5 de outubro para votar, eu não vou para a praia, eu vou votar. Então isso significa que também no direito nós temos que discutir o excesso de ativismo. Judicialização até é uma questão contingencial. Numa sociedade complexa se judicializa muito, demais até. Mas ativismo é o espaço da substituição, que é uma diferença entre ativismo e judicialização. É o espaço em que o judiciário acaba substituindo os juízes políticos, morais, etc., que são feitos na esfera pública, do espaço do debate da democracia, são feitas pelo espaço do juiz. E esse é um problema, porque com isso nós começamos a enfraquecer a cidadania. As pessoas hoje, ao invés de correrem, reclamar de seu vereador, discutir com o vereador, que é eleito para isso, reivindicar do seu prefeito, do governador, as pessoas correm ao judiciário. E aí, isso é bom? Bom e ruim, porque quanto mais nós delegamos e pulamos e vamos direto à imposição, porque o Poder Judiciário vai impor, o Ministério Público vai impor, mais nós enfraquecemos a cidadania. Então dá para fazer uma equação, que pode até ser paradoxal. Com todo o acesso à justiça, quanto mais acesso, mais democracia. Ótimo. Mas eu faço outra equação. Quanto mais judicialização, menos democracia, menos cidadania. Solução: a volta ao espaço público, a volta à democracia. Nós temos que preservar esse espaço, lutar. Não dá para delegar tudo isso para terceiros. Isso, no fundo, é terceirizar a cidadania, Jair. Isso me parece muito grave, isso hoje. O tema, por exemplo, da saúde, só para nós exemplificarmos essa questão da judicialização, né? Muitas vezes há uma carência e muitas vezes a inexistência de políticas republicanas que levam à universalização. Perfeito. Agora, diante disso, né, muitas vezes a judicialização leva o indivíduo a buscar o seu direito. Mas esse direito, muitas vezes, se sobrepõe a processos de universalização. É como se ele furasse a fila. Claro. Isso, na verdade, ajuda a quebrar o próprio processo de universalização. Claro. Essa é uma questão, por incrível que pareça, talvez um dos melhores autores, seja um liberal americano, que possa nos ajudar muito nessa discussão, que chama Ronald Dworkin, que vai trabalhar essa questão da liberdade e da igualdade, que ele vai mostrar que antes de... e ele é um liberal, ele vai mostrar que nessa questão de distribuição de bens, a igualdade é mais importante que a liberdade. Então, o que significa? Eu só posso dar algo para alguém se eu tenho condições de universalizar isso. E aí tem uma série de questões que têm que ser analisadas. E também aí temos que começar a cuidar os espaços, por exemplo... Se alguém vai buscar no judiciário determinado tipo de remédio, determinados tratamentos, tem que saber se, primeiro, se não há outro, se aquilo ali tem aquele grau de urgência, há que sempre fazer esse processo de prospecção na hora, e também a questão da possibilidade de universalização. É possível que eu dê isto para todos? Brincando, quando alguém vai buscar Viagra na justiça, há casos no Rio de Janeiro, por exemplo. Estou usando um exemplo assim, mais metafórico até. A questão é saber, quando o juiz vai decidir, eu posso dar para toda pessoa que precisa? Se a resposta for negativa, começou a complicar. Volta à esfera pública, de discussão, de orçamentos, e aí a cidadania tem que participar, isso tem que ser... Eu uso muito um exemplo de um município do interior em que as crianças estavam sem escola, sem ônibus escolar. Ao invés, tem 10 vereadores eleitos, 11 vereadores eleitos, eles não participaram em nada disso. O que foi feito? A Defensoria entrou com uma ação para compelir o município a fornecer imediatamente os ônibus. Não sei se já forneceram, mas esse não é o espaço em que tem que discutir as prioridades. A criança é prioridade? Obviamente. Mas vamos discutir isso no espaço das pessoas que foram eleger os seus representantes. Então, eu sou insuspeito, inclusive, de falar nisso, porque fui um dos primeiros no Brasil a trazer uma série de perspectivas europeias. Nós construímos no Brasil, digo nós, um grupo de juristas, construiu uma teoria da Constituição adequada para um país como o nosso. Eu sou insuspeito nesse sentido porque sempre apostei muito na questão do que a gente chama de jurisdição constitucional. Agora, há um determinado momento em que isto acabou
e acaba cotidianamente extrapolando, e com isso nós enfraquecemos um pouco o papel do cidadão na reivindicação. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Domínio Público, um programa a serviço da comunidade.